Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. É um grande prazer, uma grande satisfação, com todo amor, carinho, respeito, honra e admiração, ter você e a sua família aqui no meu canal. Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, com profundo amor e carinho, respeito e admiração que peço a você e a sua família a vossa licença para adentrar na sua casa, no seu lar e na sua residência e levar a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, a compreensão, a visão, o discernimento espiritual, o poder, a graça, a misericórdia da maravilhosa, extraordinária, perfeita, santa, poderosa e eterna palavra de Deus. E também levar até você o conhecimento da ciência, o conhecimento científico, para abençoar poderosamente você e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Levar até você sabedoria, conhecimento, conteúdo, de levar até você sabedoria, conhecimento, informações e conteúdo de qualidade para abençoar você e sua família, em nome de Jesus Cristo. Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema. Eu quero abordar com vocês hoje sobre o seguinte assunto: o poder do pensamento positivo. Quais são os benefícios, quais são as riquezas espirituais, psicológicas, fisiológicas e social que o poder positivo pode nos dar no dia a dia, no seio familiar, na sociedade, na universidade, nas escolas, no trabalho, na vida, no cotidiano da vida do ser humano. Qual a verdadeira essência, a verdadeira origem? Quais são os grandes benefícios? Qual é a grande força, o grande poder, a grande saúde mental e física e espiritual? Qual a grande qualidade de vida que o pensamento positivo nos oferece, que o pensamento positivo nos dá? O poder do pensamento positivo, ele transforma vidas, ele restaura vidas. Ele faz com que você se torne uma pessoa melhor para a sociedade, se torne um homem melhor para a família e para a sociedade, se torne uma mulher melhor para a família e para a sociedade. O poder do pensamento positivo, ele gera grandes benefícios para a saúde mental, física, psicológica e espiritual do ser humano na sociedade, no seio familiar, na família. O poder do pensamento positivo, ele faz com que tenhamos qualidade de vida, vida com abundância, tenhamos um relacionamento profundo, extraordinário, magnífico, perfeito e santo com a nossa família, com as pessoas na sociedade, nas escolas, nas universidades, no ambiente de trabalho, no cotidiano, no dia a dia da sociedade humana. Então, é de grande importância o poder do pensamento positivo, o exercício do pensamento positivo. E uma das grandes características de nós exercermos esse poder do pensamento positivo para trazer bênçãos em todas as áreas de desenvolvimento psicossocial, psicológico e espiritual em nossas vidas, nas nossas famílias. Uma das principais características, acho que um dos principais pontos é você manifestar o seu amor, a sua gratidão, o seu perdão, o seu entendimento, compreensão, o seu valor, o seu carinho pela sua família, pelas pessoas na sociedade de um modo geral. Ler bons livros, livros de autoajuda, livros de psicologia, de filosofia, de história, livros que trazem inspiração para o seu viver, livros que falam sobre bons relacionamentos na família, na sociedade. É muito importante também, independentemente de religião, de sacrário religioso, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, que a palavra de Deus também produz pensamentos positivos maravilhosos e manter um relacionamento saudável, manter um equilíbrio psicológico, mental, físico e social e espiritual com a sua família, com a sociedade de modo geral. Então, estes são as características de um pensamento positivo. Quando você exerce um pensamento positivo, você está fazendo um grande bem para você, para a sua família, para as pessoas que você se relaciona na sociedade. Então, o poder do pensamento positivo, ele tem o poder de transformar, de restaurar, de salvar vidas, de, de evoluirmos espiritualmente, psicologicamente, sociologicamente, filosoficamente, como seres humanos bons na sociedade,
devemos buscar, sim, esta evolução, este desenvolvimento espiritual, psicológico, social em nossas vidas, todos os dias exercendo esse pensamento positivo, através da fé em Deus, através da prática do amor, do perdão, do cuidado, do respeito à vida. E devemos sempre manter este equilíbrio para, para o exercício do amor, do cuidado, do respeito e da valorização à vida, no seio familiar e na sociedade. Bem, eu estou aqui com a palavra de Deus em mãos e eu quero ler para você o que está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 8. Eu quero ler para você o que está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 8, no versículo 8. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Veja, o apóstolo Paulo, no livro aos Filipenses, no capítulo 8, no versículo 1, o apóstolo Paulo, no livro aos Filipenses, o apóstolo Paulo no livro aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, ele deixa exatamente, perfeitamente claro a origem, e a importância do exercício do pensamento positivo. Tudo que é maravilhoso, tudo que é perfeito, tudo que é santo, nisto devemos pensar. Devemos exercer o nosso pensamento positivo para que possamos nos tornar cada vez pessoas melhores, pessoas educadas, amorosas, exercer um pensamento positivo. E este poder do pensamento positivo chega até a Deus, chega até a glória, o trono, o reino de Deus. E Deus, ele responde às nossas orações, ele responde aos nossos pensamentos, ele responde o poder do pensamento positivo, derramando sobre nós o seu Espírito Santo. E este poder, esta glória, essa unção, que é o Espírito Santo de Deus, nos fortalece, nos renova, nos purifica, nos santifica, nos dá força e vigor, sabedoria, inteligência, capacidade intelectual de compreender e discernir, entender que, que a vida que a vida ela tem as suas dificuldades, tem as suas tribulações, as suas angústias, a vida tem os seus desafios, a vida tem as suas tempestades, a vida tem a sua queda, a sua derrota, a vida tem grandes percalços, a vida tem espinhos, a vida é feita de lutas, de batalhas, de desafios, a vida é feita de provações. Quando nós entendemos isso, que a vida ela nos proporciona desafios para que nós possamos desafiar este grande desafio que a vida nos impõe, e devemos dessa maneira entender e compreender que a vida ela é feita de batalha, ela é feita de lutas. Então, portanto, quando nós temos essa compreensão do que é a verdadeira vida, o verdadeiro sentido da vida, o que nós estarmos preparados através do pensamento positivo para vencer todas as barreiras da vida através da luta, da batalha, nós entendemos e compreendemos que nós, seres humanos, devemos exercer cada vez mais esses pensamentos positivos, nos conectar espiritualmente com a fé em Deus, para que possamos vencer todos os desafios, para que possamos vencer todos os desafios, todas as provações da vida que a vida nos impõe. Nós passamos por grandes provações, por grandes lutas, por grandes batalhas nas nossas vidas. Então veja a importância do poder do pensamento positivo, de nós estarmos preparados no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da ciência, da educação, na família, para que possamos estar sendo pessoas restauradas, moldadas, pessoas transformadas no que diz respeito à evolução, no desenvolvimento psicossocial, espiritual, filosófico nas nossas vidas, na nossa família. E o poder do pensamento positivo, ele tem uma grande importância, um grande poder, uma grande força no sentido de transformar, de restaurar vidas, de buscarmos sabedoria e conhecimento na palavra de Deus e na ciência para nos prepararmos para combatermos os grandes desafios da vida, as provações da vida do dia a dia. Estamos preparados para nos tornar pessoas vitoriosas
e a palavra de Deus diz que com Jesus Cristo somos mais que vitoriosos. Então, devemos entender e compreender que os desafios da vida, os desafios do dia a dia da vida, ela se dá no sentido de estarmos preparados, de nos preparar e de fazer compreender e entender que o poder do pensamento positivo, ele nos prepara, ele nos guia na direção de Deus, da sua palavra. O poder do pensamento positivo, o poder sobrenatural da fé, ele nos prepara para vencermos os grandes desafios da vida, as grandes batalhas da vida. Então devemos sempre buscar esta consciência de conhecimento, que o poder do pensamento positivo, ele faz com que nós tornamos pessoas cada vez mais maduras, pessoas conscientes, pessoas com o caráter e a personalidade de estarmos unidos com os outros, unidos com a nossa família, unidos com as pessoas na sociedade do dia a dia do modo geral, para que possamos entender e compreender que o poder do pensamento positivo nos une, nos traz vitória, qualidade de vida, vida com abundância, nos traz o prazer, a satisfação de vencermos na vida, de vencermos os grandes desafios, as grandes batalhas da vida através do poder do pensamento positivo, através da sabedoria do conhecimento da palavra de Deus, através do conhecimento da ciência. E temos que colocar em mente, na nossa mentalidade, na nossa espiritualidade, na nossa alma, sempre a força, o poder do pensamento positivo, para que possamos nos tornar pessoas com uma grande personalidade, com um grande caráter e com um grande entendimento de compreender e entender que nós vencemos os desafios, que nós vencemos as barreiras, as grandes provações da vida, faz com que nós venhamos nos tornar cada vez mais pessoas maduras, pessoas preparadas para as grandes batalhas da vida, que faz com que nós venhamos ter mais a experiência profunda com Deus, com nós mesmos, com a nossa família, com as pessoas da sociedade de forma geral, e devemos buscar cada vez mais sim, exercer cada vez mais sim, esse pensamento positivo que traz grandes benefícios para nós, de restauração, de transformação, de amadurecimento, de experiência na vida. E o poder do pensamento positivo, ele vai nos moldar, nos transformar, vai fazer que a gente vai fazer que a gente tenha amadurecimento, vai fazer com que nós nos tornemos pessoas cada vez mais melhores para a sociedade. Então devemos sim, através do conhecimento da palavra de Deus e através do conhecimento da ciência, de um grande e profundo relacionamento com a família, com as pessoas na sociedade, buscar cada vez mais essa experiência, esse exercício do poder do pensamento positivo, para que possamos ser cada vez mais pessoas melhores para a nossa família e para a sociedade. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe grandemente e poderosamente você e a sua família. Que Deus venha encher você de pensamentos positivos, para que você e a sua família possa estar sendo abençoado de maneira poderosa por Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.